Bem-vindos a mais um podcast Bate-Papo Descontrolado, onde nós não temos papa na língua, onde nós começamos no assunto e terminamos no outro. É sempre assim, vocês já me conhecem, com Eurico Merhori. Hoje estamos aqui com a Karen, que é nutricionista. Estamos aqui com o marido dela também, que faz parte dos negócios. Hoje vai ser legal isso daqui, viu? O Vinícius. E eu quero fazer uma pergunta, Karen. É possível comer de tudo sem engordar? É claro que ela vai responder isso logo depois da vinheta. Voltamos aqui com o Eurico Merhori, o seu terapeuta online favorito. E hoje aqui nós estamos com uma colaboradora famosíssima no Instagram. Depois sigam ela. Qual que é, Karen, o seu arroba lá no Instagram? @Karen Paciulo Nutri. Paciulo Nutri. Isso, Paciulo com C. É italiano? Isso, do esposo aqui, do digníssimo. Mas não tem macarrão na nutrição, então? Não, com certeza tem. Tem? Lógico. Olha, quase respondeu. É possível comer de tudo sem engordar? Calma, não responde isso agora não. Tá bom. Primeiro eu quero saber, cara, mas vai estar aparecendo aqui embaixo, então sigam ela lá, tá? E não se esquecem já de ativar o sininho e se você tá vendo a primeira vez, se inscreva no canal Bate-Papo Descontrolado do Grupo Fluir da Vida. O Grupo Fluir da Vida, como vocês bem sabem, é aquele negócio todo que eu falo todo podcast, já tô de saco cheio. Vamos partir pro que interessa? Bora. Karen, como que começou essa sua paixão por nutrição? Você já foi gordinha? Não, gente, não. Na verdade, eu acho que a nutrição, eu costumo dizer que ela vem, assim, de uma ancestralidade já, sabe? Eu tenho uma referência muito, muito grande para mim, que foi minha avó, que foi uma grande cozinheira. Então, agora, né, com 40 anos, eu entendo que isso já vem de muito tempo atrás, né? A minha relação com a comida. Então, a minha avó foi uma grande cozinheira, a minha família, né, de pessoas que gostavam de cozinhar, minhas tias-avós, o meu pai, né? Então, eu acho que eu sempre gostei da comida por conta dessa relação afetiva que minha avó sempre trouxe com relação à comida. Sempre gostei de cozinhar, meu pai cozinha muito bem. E dali, do nada, a gente acha que é do nada, mas eu acho que não foi do nada. Eu, com 17 anos, decidi fazer nutrição, né, quando eu entrei para a faculdade. E hoje eu entendo que talvez essa relação já vem de muito tempo, né? Mas, enfim, decidi fazer nutrição, já são 20 anos de profissão. Começou tudo com a sua avó, então, que já cozinhava. Eu acredito que sim, né? Minha relação com a comida, sim. Essa paixão pelos alimentos, com certeza. Que minha com avó... certeza ela devia cozinhar muito bem, né? Não, ela sim, uma grande cozinheira. E aquela comida caipira, né? Ela era do interior e tudo mais. Lógico que era uma comida... Mas era comida de verdade, sabe? Então, a gente tinha essa referência de alimentação que hoje se perdeu aí, né? Ao longo dos anos, as gerações atuais que já não sabem mais o que é ir para a cozinha, né? E preparar o próprio alimento. Então, eu acho que a minha relação... É tudo na base do iFood, é isso? Hoje você dá um clique ali no celular e você tem a comida na tua mesa, né? Inclusive, a gente tem um negócio nisso também. Que eu não sou boba nem nada. Mas com certeza deve ser muito mais saudável do que esses que vendem por aí, né? Aí, como eu busquei fazer nutrição não por ser uma gordinha, não tive essa história, né? Nunca tive problema com peso, mas eu tinha um interesse grande, assim, em entender um pouco mais sobre o corpo humano, né? E como a comida, os alimentos, os nutrientes agem dentro do corpo. Então, eu fui estudar nutrição meio que aleatoriamente, né, gostava dessa área da área ciências, né, dentro da escola ali na época, e resolvi estudar nutrição, assim, desse jeito. Mas deu certo, sabe? Porque com 17 anos eu acho difícil a gente saber o que é da vida, né? Até hoje, com quase 50, eu já ainda não sei. Mas assim, eu sei que a minha área ali da nutrição eu tô bem resolvida, eu gosto, né? É uma coisa que eu amo demais fazer, realmente é uma coisa que me move, assim. Todas as áreas da minha vida. Quer dizer, você procurou isso não foi porque você precisava. Na verdade, foi como que eu posso dizer, não é dom, né? Porque eu não acredito em dom, eu acredito que todo mundo possa aprender. Mas foi mais uma inspiração. Talvez, é uma coisa que eu não tinha consciência, com certeza, né? Não nesse nível que hoje eu tenho essa compreensão, uma vez que a gente procura conhecer os porquês. Nossa, por que eu gosto tanto disso, né? Qual será a minha relação com os alimentos? De onde vem isso tudo? E aí eu fui buscar a minha história, né? Então, como eu falei, da minha avó, do meu pai, as minhas tias-avós, mulheres
que cozinhavam, né? Que gostavam dessa coisa de mesa farta e tudo mais. Só que aí eu parti para a linha saudável, né? Então elas eram aquelas comidas de interior, bem gordas e tudo mais. E eu passei a estudar nutrição e olhar por um outro ponto de vista, né? A comida e a alimentação, num âmbito mais pro saudável mesmo. Tanto que eu vi um vídeo teu que você falava sobre reposição hormonal através da alimentação. Sim. Explica para mim um pouquinho isso daí, como que funciona. Pois é, nosso corpo é uma máquina perfeita, né? E o que a gente percebe dentro da nutrição? As mulheres que têm uma boa alimentação e um corpo bem nutrido, elas entram na menopausa, porque isso todo mundo vai entrar, vai chegar nesse momento da vida, mas elas passam por essa fase de uma forma muito mais tranquila, sem tantos sintomas, como uma mulher que não se cuidou, que tem um estilo de vida muito ruim, uma alimentação muito ruim. Então, independente se a mulher entrou na menopausa e sente todos os sintomas ou não, a gente consegue ter uma melhora bem significativa através da nutrição. Porque, no fim das contas, né, são os nutrientes que estão agindo a nosso favor para, seja, melhorar a nossa produção hormonal quando a gente ainda produz hormônios. Então, se eu, por exemplo, que tenho 40 anos, já estou entrando, né, na fase, inevitavelmente, do climatério, a partir dos 40, e a gente consegue, através da nutrição, estimular ainda uma síntese de hormônios através dos nutrientes, né? Então, são os nutrientes que fazem isso, ou melhorar sintomas para essa mulher que já começou a ter sintomas de menopausa, como os fogachos, né, irritabilidade, através da nutrição também. Então, essa reposição hormonal natural é nutriente, é fitoterapia, é planta, coisa que ninguém fala porque é tão simples que as pessoas desacreditam, né? Fogacha é o calorão, né? Isso, fogacha é aquele calor que vem do nada, né? Faz tantos que vai anos eu escutava isso da minha avó, gente. Mas existe, gente. Fogacho. Existe. E a gente trabalha com plantas, com fitoterápicos, com alimentos que vão... Então quer dizer que com ervas também. Sim, para quem estudou a parte de fitoterapia, que isso não necessariamente faz parte da nutrição, né? Então tem que estudar fitoterapia para entender um pouquinho sobre plantas, mas as plantas fazem coisas incríveis, né? Aliás, gente, os medicamentos, a maioria deles vem através das plantas, né? Os fármacos. Então a gente tem na natureza muita coisa que pode contribuir para a melhora dos sintomas e uma vida com mais qualidade. Porque não é não menopausar, né? Isso é impossível. Mas a gente ter mais qualidade nessa fase da vida da mulher. E do homem? O homem é tão sortudo, você falou tanto né? da mulher. Não, mas o homem também entra na andropausa. Gente, mas assim, a sutileza dos sintomas dos homens é tão pouco, assim, né? O que o homem vai ter? Aí uma baixa testosterona. Concordo. Vai ver que ele tá sentindo, depois a gente conversa. Claro que sim! Devido à idade, meu Deus do céu. Com certeza, existe uma baixa aí da testosterona, mas num nível infinitamente menor. Pra mulher é fogache, pro homem é o quê? É friacho? Eu sinto muito frio, coisas que eu não sentia antes. Então, né, o homem afeta a parte sexual, né, de ereção e tudo mais, né? A minha tá intacta, né, amor? Então, e outra coisa também, a testosterona, ela traz aquele, como é que eu vou explicar? Aquela agressividade positiva do homem, sabe? Do agir, Sim. Da ação. Né? O homem, ele é muito movido à testosterona, é o hormônio predominante, né, no corpo do homem. E aí, quando ele tem essa baixa testosterona, então não é só a vida sexual que é afetada, ele tem também uma baixa nessa... Agora vamos pra vida, sabe? Aí fica aquele homem morno, que não quer trabalhar, tá desanimado, pode gerar uma depressão. Sim, os principais sintomas é perda de pelo ou de cabelo, né? Também, tem muita relação. Perceberam que não tem a ver comigo? Tem relação também com tudo que é parte do masculino aí, né? Do homem, né? Que são características masculinas. E a maca peruana? É uma das plantas, né, que podem contribuir para a melhora dos sintomas. Uma das plantas mais isolado, nada funciona de forma isolada, né? Então, quer dizer então que se eu consumir a maca peruana, estou com os meus sintomas resolvidos? Não. A gente tem que ter todo um contexto com relação à alimentação, né? Então, uma alimentação anti-inflamatória, bem rica em fitoquímicos, antioxidantes, nutrientes, uma alimentação limpa, colorida, para falar colorida, a parte sim. mais simples de entender, né? Então, uma alimentação bem colorida, com bastante especiarias, com bastante ervas, chazinhos, né? Os chás ajudam bastante também. E aí a gente complementa isso, por exemplo, com a maca peruana, ou com hibiscos,
Tem outras plantas que ajudam, por exemplo, as fitoestrógenas que a gente fala, né? Que são plantas que têm um efeito estrogênico dentro do corpo. Mas isso é bom para mulher, né? Para mulher. Especialmente para mulher, isso. E no homem, a gente também tem plantas que contribuem para a melhora da testosterona, né? Unha de gato é uma planta legal, então... Mas aí precisa ter uma orientação no consumo disso, né? Que são plantas... Unha de gato. A gente tem a unha de gato, que ela é um modulador ali de cortisol e ajuda na produção de testosterona. O que acontece com o homem? Muito estresse, cortisol muito elevado por conta do estresse, e aí a testosterona cai. Um bloqueio da testosterona, exatamente. Né? Então a gente precisa modular o estresse no fim das contas, entende? Então não é repor a testosterona que vai resolver. Sim, é fazer ela circular novamente. Exatamente. Né? Não adianta só ir lá e fazer uma reposição de testosterona se você não trata a causa, né? Que é o estresse. Então a gente modula o estresse através das terapias, né, em geral, e enfim, tem que tratar também o que leva, né, como gatilho aí. Mas também a alimentação, né? Que também é um fator super importante. Né? Você acredita que a soja, por ser um verdadeiro liberador de estrogênio, faz mal em alto consumo para o homem? Então, a gente tem que pensar em evidências científicas, né? Tem estudos que dizem que não. Que não necessariamente isso faria mal. Mas qual é a dose, né? Eu acredito que eu não correria o risco, não, de, por exemplo, pegar uma criança... que é um menino, e consumir demais um alimento que tem uma ação estrogênica. Polêmico, hein? Eu não faria isso, entende? Mas porque realmente... Eu já vi casos que realmente o pênis parece que não se desenvolve e por conta do consumo exagerado de soja na infância. Atrapalha na produção natural hormonal, grande parte da soja, né? Então, ainda tem a fato de ser transgênica. Então, não, eu não recomendaria. Não é uma recomendação que eu faria, assim. A gente precisa ver estudos científicos, qual é o impacto que isso tem para o homem adulto, por exemplo, né? Por quê, né, que a gente vai exagerar no consumo de um único alimento? Eu acho que pode fazer parte da alimentação do homem de forma natural, ali, assim como outros grãos entrariam, né, na alimentação, mas não como prioritário, assim, né? Todo dia eu vou consumir uma grande quantidade de soja. Não. Você consumiria, por exemplo... eu tô vendo que isso tá acontecendo muito, principalmente na China. Farinha de gafanhoto. Ai, gente, pra quê? Socorro. Não faço ideia. O que tem na farinha de gafanhoto? Eu também não. Será que é proteína? É porque lá falta comida, assim, né? Não 4 tem... bilhões de habitantes, né? Aí tem que comer gafanhoto mesmo, mas eu sei, talvez seja proteico, né? Será? Meu Deus, gente, eu nunca digo nunca, né? Vai saber, né? Se falta comida num nível, assim, que a gente precise, né? Desses recursos. Quando a gente fala de comida processada, nós estamos falando de até mesmo dessa farinha de gafanhoto. Se você, sei lá, eleva um alimento a uma certa temperatura, ela não perde as propriedades? Uhum. Eu não sei. Isso acontece? Sim, com toda certeza. A proteína também é a mesma coisa. Acaba perdendo a proteína, caso você, sei lá. Sim. Os nutrientes, o que acontece? Quando você pensa num alimento in natura que você acabou de colher, né? Você pega uma cenoura que acabou de ser colhida e você come essa cenoura. Digamos que você tenha uma horta, né? E você possa fazer isso. Imagina a densidade nutricional que tem esse alimento que acabou de ser colhido. Porque a comida, gente, alimento é vivo, né? É um ser vivo, certo? E aí você tem ali uma densidade nutricional. Imagina isso ser processado para virar, de repente, um hambúrguer vegano que leva a cenoura que está na gôndola do mercado. Qual a densidade nutricional? Olha o afastamento que a gente tem dessa cenoura que foi ali, aquele alimento que a gente colheu, para aquilo que está na gôndola do mercado, que tem uma validade talvez de 2, 3 anos, e que talvez tenha sido fabricado há 8 meses. Qual a vida tem esse alimento? Qual vida? Sabe? Quanto de vida tem esse alimento, né? E a vida, quando a gente fala de vida, é nutriente. O quanto de nutriente tem ali? Não tem como, ele já está muito afastado do início da vida ali dele, Sim. sabe? Então, por isso que na nutrição a gente reforça que a alimentação precisa ser o mais fresca possível. Lógico que a gente tem que abrir mão de industrializados, muitas vezes, isso faz parte hoje, né? Se hoje a humanidade é o que é e a gente consegue alimentar muitas pessoas, é porque a gente tem os industrializados, né? Aquilo que já está ensacado para você ir lá e comprar, né? O arroz, o feijão, enfim.
Mas se você puder, né, priorizar os alimentos frescos, isso vai trazer uma densidade nutricional muito maior para o seu corpo, né? Porque o alimento, quando ele é colhido, depois de um tempo em contato com o oxigênio e com a luz, seja ela artificial ou a luz solar, tem uma oxidação, correto essa informação? Sim, alguns nutrientes já sofrem oxidação, né? Com certeza. E os alimentos que são a vácuo e sei lá, num plástico escuro, um recipiente escuro, é a mesma coisa? Ai, gente, eu acredito que tem alguns produtos que até se você for olhar no rótulo, ele vai ter ali que tem tanto de nutriente, tem às vezes nutriente acrescentado naquele alimento, né? Para poder garantir um mínimo ali de aporte nutricional. Mas nunca vai ser a mesma coisa, né? Impossível. Né? Aquilo que é natural, de fato, né? Que saiu ali, que está fresco, uma comida fresca, é muito diferente. Tirando né? também os agrotóxicos, né? Sem contar que a gente já tem uma agressão a esse alimento, uma baixa ali de nutrientes pelo próprio solo que ele é plantado, né? Se for um solo que é adubado de maneira química, artificial, né? E com um alto nível ali de pesticidas e tudo mais, essa semente não vai ter a mesma densidade de nutrientes. Por isso que a gente defende a causa, né, eu e Vinícius aqui, da alimentação orgânica, que é a nossa empresa, né, que a gente trabalha com isso. Também. Ah, interessante. Mas depois o Vinícius vai ter muita pergunta para você, Vinícius. Já guarda aí, viu? Um pouquinho de língua que hoje vai ter papo, viu? Eu tô vendo, gente, que hoje vai ter papo. Eu acho que tá muito legal até agora. Mas a pergunta comer demais, quer dizer, a gente pode comer de tudo e não engordar? Peraí, não responde ainda não. Vamos falar sobre o trigo? O trigo, você acha que realmente ao longo dos anos ele foi modificado? As moléculas deles estão maiores e não é totalmente absorvida pelo intestino? Por isso que nós temos muitos casos de doença. É isso mesmo, cara? Sim, com certeza, né? O trigo não é mais o mesmo trigo que há milhares de anos atrás, tá? Diga-se de passagem, né? Que às vezes as pessoas falam, nossa, mas o pão sempre fez parte da história. Gente, era outro pão, tá? Tá bem diferente o pão atual, que a indústria fez com o pão, né? E o trigo que a gente tem na sua maior parte é transgênico, né? Também tem isso, que é uma modificação genética, né? Para esse trigo poder vingar e não ter tantos problemas de contaminação por pragas, né? Então, por isso que essa modificação genética é feita também para conseguir larga escala, né, de produção, seja da soja, do trigo, né, que são os mais produzidos. E aí a gente tem aí uma grande quantidade de uma proteína presente nesse trigo, que é o glúten, né? É uma substância que faz parte desse alimento, mas que em grandes quantidades. O problema não é nem só a qualidade do trigo, é a quantidade que as pessoas comem de trigo. Né? Então, o trigo está presente em muitos alimentos industrializados. Pode olhar o rótulo de tudo que você compra. A maioria tem trigo, processado. Sim. A maioria tem trigo, né? Porque é barato, porque é uma substância, é um alimento barato. E aí você come trigo sem saber que está comendo trigo. Então, esse é o problema, né? O que a gente enxerga na prática clínica? É a exacerbação mesmo, assim, é o exagero no consumo que está levando a um quadro inflamatório intestinal que é gerado por conta dessa substância em excesso, né? Ela não é digerida, a gente não consegue digerir glúten. Nós não temos enzimas no intestino. O glúten, então, é algo que já nasce junto com o trigo? Sim. Ou ele é feito depois? Como que... Não, a gente tem... O trigo tem glúten. Certo. Necessariamente. Qualquer farinha de trigo, glúten tá? É uma molécula, é isso? É uma molécula, é uma proteína. É uma molécula de proteína que o corpo não sintetiza? Não, o corpo não tem enzimas para quebrar essa proteína, entende? Nenhum ser vivo tem? Creio que não. Não sei. Aí depois a gente vai conversar com uma bióloga aqui, viu? Os outros seres vivos, o ser humano com certeza não. Ele existe naturalmente Mas a gente é capaz de lidar com isso de maneira sem excessos. Sem excessos. Qual que é o problema? Imagina um corpo saudável, né? Que uma pessoa que come normal esse trigo. Faz parte ali da alimentação de vez em quando, tem o pão, de vez em quando tem uma massa e tal. Com um corpo saudável e um intestino saudável. O que o intestino faz? Ele vai pegar essa molécula que não consegue ser sintetizada, ou melhor, ser quebrada, né? A gente não consegue quebrar e elimina nas fezes. Isso seria o natural do corpo, tá? O problema é quando a pessoa come demais essa substância, ela está presente em muitos alimentos
E digo mais, esse pão de gôndola que as pessoas compram... O que é pão de gôndola? Pão de gôndola, gente. Gôndola de mercado. A gôndola, a prateleira do mercado. Aquilo chama gôndola? Aquilo chama gôndola. Ixi, Maria. Esse pão de pacote, pão de forma. Ah, tá. Tá? Esse pão que, inclusive... E aqueles que vendem como integral, é tudo a mesma farinha. Tá, depois. O integral. Depois a gente fala sobre isso. E aí o que acontece? Para dar mais macieza àquele pão, que vocês... Se você pegar um pão mesmo integral, né, do mercado, ele é bem macio, bem fofinho, né? Faz um pão integral em casa, você vai ver a diferença da textura. Então, ele é acrescido de glúten ainda. Além de ter farinha de trigo, eles ainda põem glúten a mais, pega essa substância, isola e coloca a mais. Isso é a indústria, tá? E aí deixa esse pão bem fofinho, bem inflamatório, né? E aí as pessoas comem um monte de pão e comem outros alimentos que têm glúten e tudo mais. Esse glúten vai inflamando o intestino. E não é só o glúten que vai inflamar o intestino, próprio padrão alimentar dessa pessoa. Ela não come fibra, provavelmente, ela não come frutas, ela não come verduras, mas ela come muito industrializado, ela come muito corante, ela come muito aditivo químico, ela come muito açúcar. E ela come muito pão, come muito glúten. Pronto. O açúcar que você diz, o da cana. Açúcar, ou açúcar refinado, em geral. Açúcar refinado, né? Da cana. Da cana, que também está presente em absolutamente tudo. E aí come muito doce, as pessoas têm esse vício, né, do paladar aí pro doce e tudo mais, vai gerando um ambiente bem inflamado dentro do intestino. Aí o intestino não tem mais a capacidade de fazer essa peneira, de pegar essa substância e eliminar nas fezes. Ele fica muito permeável. E aí quando ele fica muito permeável, ele absorve o glúten para a corrente sanguínea. Entende? Aí é onde mora o problema também. Além dela ter ali um desconforto local no intestino, o que o glúten faz muito? Estufamento. Então, pessoas que sentem muito estufamento, barriga muito estufada, tem bastante relação com esse consumo do glúten e essa substância está ali inflamando o intestino. Tem a ver com gases também? Gases intestinais também, né? Estufamento, gases. E aí, se o glúten vai para a corrente sanguínea, ele vai inflamar sistemicamente o corpo. E aí vai dar outros sintomas, né? Dores articulares é bem comum, né? Então, aí essa pessoa vai ter outras questões que estão relacionadas a esse processo inflamatório, né? Então, assim, não é proibir o consumo do glúten. E não é para todo mundo que isso é assim. Isso é uma avaliação que a gente faz individualmente, né? Com cada pessoa. Pode ser que para você não tenha efeito nenhum e tá tudo certo, seu intestino dá conta de eliminar. Mas nunca é bom a gente comer uma coisa em excesso, né? Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, exatamente. O glúten, o pão, né? Ele faz parte ali, o trigo, mas outros alimentos podem fazer parte. Não precisa ser só ele, né? Ah, sim. Não, isso daí sem dúvida. Mas a galera é viciada num pão, né? Assim. Então, eu já não gosto de massa. Pão, pra mim, é muito difícil comer. Muito difícil mesmo. É bem raro isso, né? Então, não é nem porque, eu sei que faz mal, né? Mas tirando aí, eu não gosto muito de falar sobre minha vida pessoal, assim, principalmente online. Uma nutrição baseada só em vegetais, tipo vegana, é saudável ou a carne também Ai, é? meu Deus. Não gosto dessa pergunta. Olha, gente, eu não poderia dizer que ser vegano não é possível e ser saudável ao mesmo tempo, porque eu estaria falando uma besteira aqui, tá? Tem muita gente que é vegana e tem uma vida super saudável e tem muitos estudos que mostram que a dieta plant-based, a dieta vegana, ela é muito positiva em vários aspectos. Qual é a questão? Como você quer ser um vegano? Que tipo de vegano você quer ser? Aquele que só come macarrão, batata e pão? Ou aquele que come, de fato, vegetais? Vegano, pra mim, é aquele cara também que não utiliza de automóveis, viu? Porque o petróleo vem do ossos de dinossauro. Andem de bicicleta, veganos. Eurico, existe uma certa hipocrisia aí na questão vegana. Total! Né? Vamos falar a real, né? Tem algumas questões. Eu conheci a Mari. A Mari, ela é dona das principais empresas hoje. Comida congelada, vegana. E a gente foi uma vez, eu e ela me convidou. Uma grande... Comida congelada e vegana? Hoje ela é super forte. É a Mr. Veg. Né? Não sei se pode fazer comercial. Não, aqui, não né? tem problema. Não tem, mas da Mr. Veg, nem sei ela é quem uma que é amiga também. minha, só que ela é vegana raiz, é aquela pessoa realmente que não pinta o cabelo, não usa realmente roupas
de couro. Ah, ela realmente, então, ela leva a coisa ela a tem um sério. ideal, Sim, uma causa. Sim, né? Tanto é que a gente tentou fazer uma parceria junto e tal, e ela falou, não, Vinícius, não tem como a gente fazer uma parceria com a sua empresa, porque você tem a questão da carne. Você trabalha com carne, frango, isso aí não é bom pra gente. Pra imagem dela até. Legal. E aí eu lembro que a gente foi numa uma grande reunião, uma reunião, pode dizer assim, né? Nível mundial, porque a gente foi posso falar o nome aqui? Na Unilever. Pode. Unilever, né? E foi bem no período que a Unilever estava comprando a Mãe Terra. A marca Mãe Terra. A marca, tá. Então isso não tinha sido noticiado. Né? Entanto, a gente indo para essa reunião, até brinquei para a Mari. Né? Falei, Mari, eles vão te comprar, né? A gente tá no início aqui, tem 2, 3 anos, né? Ela falou, ó, e aí, realmente era uma convenção mundial. A gente... De todos os países. Todos os países que você possa imaginar ali, né? E uma mesa que eu acho que tinha uns 50 metros, né? Assim, eu falei, meu Deus, né? E aí bombardearam a gente de perguntar sobre as questões veganas, né? E sobre as questões relacionadas ao orgânico, né? E aí, entre eles ali na mesa, eles soltaram algumas coisas ali, né? Ah, tá, que foge ao ideal, né? Exatamente. Né? A galera de marketing perguntando assim, o que vocês acham de uma grande indústria como a Unilever entrar no mercado de alimentação saudável orgânica? Eu falo, eu acho fantástico, porque vocês têm o dinheiro para educar a população. A gente aqui com pequena indústria, né, a gente não tem essa capacidade, né? Mas vocês têm isso, né? E aí, lá em off, algumas conversas, né? Você vê que, assim, muitas coisas eles não alteram a fórmula, aproveitando aqui um pouco essa fala da Karen, né? A gente não mexe ainda. Tem açúcar, tem sal, tal. Açúcar de determinados alimentos. Eles já relacionaram isso com a venda e eles sabem que a venda vai cair. O cliente vai reclamar. Ou seja, o cliente vai reclamar. Então, tira lá do achocolatado, que é 80% açúcar. Tira mais um pouco de açúcar. Não vão tomar. Não vão comer, não vão consumir. As vendas vão cair. Então, eles caem sempre nesse grande dilema, né? Eles mexerem hoje em qualquer tipo de composição nesse tipo de alimento, né? Eles vão ter queda na venda. E quando a gente fala do veganismo, hoje a gente tem uma marca super aí, que tá em plena expansão, que a Fazenda Food tem os hambúrgueres dele. Mas, cara, é vergonhoso, me desculpa. Se você vê o rótulo do cara... Conta pra gente. É química pura. Né? Entendi. Se tem muito aditivo qual químico, é a lógica né? de a gente defender a causa animal ali com relação, né, ao consumo de carnes, mas tá consumindo tanto aditivo químico assim, né, para tentar chegar no paladar de um hambúrguer de carne? Eu não consigo entender isso, sabe? Eu tava falando com a Rô, né? Eu tô lendo um livro chamado Cérebro Consumista, né? E nesse livro ele fala, a gente lidar com um cérebro de 100 mil anos. Que vem ali, né, de situações, de comportamentos e tal. Né? Então, se a gente for analisar realmente hoje essa questão do veganismo, né, e essa questão do politicamente correto, falando aí, né, as pessoas hoje estão com medo até na questão de falar, não, realmente eu como carne, eu como frango, na rodinha, no meio deles, né? Ali, para não ser cancelado, né? E às vezes eu percebo um pouco isso. E isso está muito forte, principalmente entre os jovens, né? Você vê que o vegetarianismo, o veganismo, ele está aumentando muito nesse público mais jovem. Mas até que ponto é algo que ele realmente gostaria de ser? Ou você até é modinha, né? Isso, até que ponto ele é forçado àquela situação. E querer pertencer, né? A um grupo. A um grupo. Hoje o pertencimento isso, né? do grupo, né? E aí a gente pega esses alimentos hoje industrializados, veganos, você fala, até que ponto isso aí realmente não afeta a questão da natureza, não afeta a questão do seu corpo e outras coisas, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Eu entendi. Aí entra a lógica, o racional, o ideal, a causa, o Sim, dinheiro. Tudo. Eu acho assim, vamos ser sinceros, a base é o dinheiro, né? Se a gente for analisar a questão da grande indústria, realmente, ela é baseada, assim, grandes redes de varejistas que eu fui, sempre
clusterar, né? O público A, e aí esse público A, eles normalmente fazem o comportamento do público B, C, São formadores D, de opinião são pro público formadores B e C, de né? opinião, né, em relação aos produtos. Então, assim, o veganismo realmente, eu acho ele super válido, né? Mas desde que realmente, como você falou agora aqui, né? Pô, Não utilizem carro. não utilize carro. Nem roupa de algodão, porque agride Exatamente, também os bichos né? da seda. Aham. Até celular, se a gente for analisar, né? Então, se a gente vegano for de aquele, iPhone. né? Vegano de iPhone, né? Então, Aham. são coisas que, assim, beiram um pouquinho a linha da hipocrisia, muitas vezes. Né? Ou seja, O cara teria que viver pelado no meio do mar. Mais ou menos isso. É É igual subcultura largados de- e pelados, né? largados... Isso. É, Mas tem uma tipo- outra questão que eu acho que está crescendo também, que aí não é o veganismo. Que daí o veganismo é um estilo de vida, né? Uma filosofia de vida. Agora, você priorizar a alimentação mais baseada em vegetais, que é uma alimentação que a gente chama hoje na nutrição, a gente até já foi classificado de forma diferente para a gente desassociar o veganismo, né? Porque veganismo, como eu falei, é uma filosofia de vida, que é o plant-based, dieta plant-based. Então, hoje eu, como nutricionista, aplico nos meus clientes dieta plant-based. Para quê? Com um objetivo. Vamos desinflamar o corpo? Sim, é bom ficar um período ali pré-determinado, né? Sem a proteína, para a gente fazer uma desinflamação. Então, vamos comer bastante vegetais, bastante fruta e tal. Isso vai Ou promover seja, ali não é para sempre. Plano por detrás. Exatamente, Então, não necessariamente essa pessoa que quer seguir uma alimentação mais baseada em vegetais, ela é vegana, né? Ou vegetariana. Não necessariamente. Eu conheço gente que pontualmente come carne, pontualmente come peixes, né? E não se intitula como um vegetariano, mas está buscando uma alimentação mais saudável. Aí eu acho super positivo, né? Porque a gente não fica demonizando a carne também, entendeu? Também, sim. Que é importante. Desculpa, gente. Desde que o homem é homem, se come proteína animal, assim, né? E o problema, de novo, está no excesso. Vamos lá, o homem das cavernas, ele tinha carne todos os dias? Não. Quando ele não tinha carne, muitas vezes ele tinha só um pé de figo. E ele comia figo. Então ele teria que comer carcaça, né? Sei ou lá, o então tutano ele de comia- dentro do Sim, osso. ele comia 100% desse animal, né? O animal era 100% aproveitado pelo ser humano na época, porque é aquilo, quando você conseguia uma caça, tinha que aproveitar 100% do... É porque eles não tinham a tecnologia, tinha né? Da ali. agricultura, da pecuária. Hoje a gente escolhe o corte, né? Era só o filé mignon. Então, assim, mas quando não tinha caça, na época escassa ali de conseguir carne, ele comia vegetais, né? A mulher ia ao campo ali buscar raízes, a mulher não ia caçar, mas ela ia pegar outros alimentos para trazer para dentro de casa. Por que a mulher não ia caçar? Gente, porque também né, historicamente é o homem, né, que é mais forte e tem mais condição de ir à caça, né? Ótimo. Aliás, vocês continuam nesse papel, tá? Diga-se de passagem, na minha opinião. Eu também acredito Vocês que o têm homem é o que- provedor, sim. Exato, vocês têm E é que o a luta. Eu protetor, falo pra ele, ó, a sua exato. resposta é maior pra isso. A minha é o cuidar, a Exatamente. sua é o... O da mulher Tração. é a cintura pélvica, né? O do Não é? homem já é a cintura A gente- escapular. A gente tá invertendo tantas coisas, tá tudo tão esquisito. Tá esquisito. Não tá funcionando. Então, a culpa é da soja? Olha, não sei, hein? Talvez. Ou é muito estrogênio, né? Sei lá. estrogênio. A água, né? rolando Falam nesse- da água também, né? A da água. É outra. Água com hormônio, você Manda. sabia disso? Não. Gente, já tem estudos assim mostrando evidências mesmo de que acontece, a água que nós bebemos passa pelo tratamento, né? Mas essa água que passa pelo tratamento, esse tratamento não retira dessa água que a gente bebe, que volta pra gente, né? Pra gente beber, da Sabesp, enfim, né? Das empresas, não volta sem os hormônios que saem na urina das mulheres. Hormônios, inclusive, via exógena, né? Hormônios que as mulheres tomam para anticoncepcionais, hormônios. Quer dizer, quando essa água volta pra gente, ela não é filtrada Não é de possível maneira... ainda, não tem uma tecnologia, ou melhor, né, na grande escala aí de limpeza dessa água, não tem tecnologia para tirar os hormônios da água. Ou seja, a gente está tomando água com hormônio feminino. eu já Qual o impacto isso tem à saúde, né? eu não tenho ginecomastia não, tá, gente? Sim, e pode dar ginecomastia, entre outras coisas, né? Enfim, menarca precoce nas meninas, né? E muitos místicos aí dizem que, nossa,
as mulheres estão entrando aí sei lá, na primeira menstruação mais cedo, são prodígios. É nada. É água com hormônio, gente. Água com hormônio, alimentação. Alimentação. Né? Que impacta diretamente nessa... E também o ambiente, né? Que essa menina tá contextualizada ali, né? Inclusive nós tivemos aqui um químico que fez até uns testes na água aqui. Ele estava até mostrando uma máquina que removia esses hormônios que você está falando. Tem algumas máquinas que daí custam muito caro para você ter, né? É o preço de um carro, tá, gente? Mas eu acho que a nossa saúde não tem preço, você me desculpa. E fazer essa purificação dessa água nesse nível, assim, né? Tem duas coisas que eu falo para a pessoa ter em casa. Um colchão Confortável, que você vai passar muitas horas do dia ali. Você vai ter que dormir. Horas do dia não, da noite, né? É que eu fico acordado até tarde. E uma esteira. São caros? São, mas você precisa ter. E agora, o filtro. E para alimentação, uma hortinha? Ai, nossa, aí é o mundo dos sonhos. É priorizar a alimentação mais orgânica, né? Na medida do possível. E também consumir, por exemplo, né? Não tenho condição de comprar alimentos orgânicos. De repente, na cidade que a pessoa mora, não tem muita oferta, né? Tem isso também. A gente tá em Os São orgânicos, Paulo, é verdade que aqueles mais feinhos são os mais saudáveis? Não tem isso não, gente. A gente Não existe trabalha isso? Não. A verdade é outra questão mercadológica, tá? Eu vou explicar. O que acontece? Se a gente perceber, os orgânicos eles são vendidos em bandejas. Né? Então, você vai lá no Whole Foods, nos Estados Unidos, ele é vendido a granel, como é vendido o nosso convencional aqui, pode dizer. Né? Aqui, infelizmente, a gente embandejou o produto. Né? E aí, se a gente pensar na cadeia produtiva, isso eu já forço o agricultor ali a ter uma pequena fabricazinha na hortinha dele. Para quê? Para embalar esse produto, para poder embandejar esse produto. E quando a gente embandeja um produto, ele já gera um imposto diferente se ele fosse vendido a granel. Tá. Né? E uma grande questão, que aí pensando no tamanho que você falou, é o pequenininho, é o feinho, não. Na verdade, como ele tem que ter um padrão bandeja, ele tem que ter um tamanho pré-determinado. É padronizado já. Né? Ele é padronizado. Então, a gente lá na Duas Marias, a gente tem o quê? A gente muitas vezes pega alimentos muito mais em conta, né? E muito maiores. Por quê? Porque Enorme, o grande varejo, né? Ele não aproveita esse padrão de uma berinjela grande, de uma cenoura grande. Por quê? Porque não é padrão bandeja. E aí, não tem como o agricultor saber qual é o tamanho que vai vir a berinjela, a cenoura, né? Aí, o que acontece? Isso muitas vezes é descartado. Só por causa do tamanho. Até o alimento tem que ter padrão de beleza, né? O alimento tem padrão de beleza nos mercados. Infelizmente, né? E assim, o agricultor sofre tanto isso que indústrias como a nossa, né, a gente faz o quê? A gente absorve os alimentos fora de padrão, que eles chamam, inclusive, de padrão indústria. Dentro do nosso mercado de orgânicos, né? Os produtores chamam esses produtos de padrão indústria. Então, eles oferecem para indústrias como a nossa. Que às vezes a cenoura vem minúscula, e às vezes ela vem gigante. Então, eu não tenho um padrão ali que eu exijo, né? De exigência para ele. O que ele faz? Ele pega esse produto, oferece para mim, eu pago mais barato, porque o padrão bandeja já foi para o mercado, né, para o varejo, a gente paga mais barato, mas a gente consegue ajudar ele a escoar esse produto, porque senão vai para o lixo. Vai para o lixo e acaba perdendo a produção. Então, não, gente, antes pingar do que faltar. Vocês não têm noção, assim, do quanto isso é quantidade sério. que vai para o lixo também, né, de alimento. Fora o que o varejo, quando chega lá um brócolis que tá com a cabeça um pouquinho torta, ele não aceita. Eles devolvem. E produtor só se lasca no varejo. Só se lasca. Só se lasca. Meu Deus Produtor do de céu. orgânicos, coitados, sim, só se lascam. Eles reclamam muito, a gente tem muito contato com eles, né? A gente já bateu muito em porta de fazenda, né? E participamos de grupo de WhatsApp, né? Realmente, eles são esfolados. Essa é a grande realidade. Mas você conseguiu entrar no meio e... Consegui. Na verdade, o que acontece, né? É um grupo muito, não vou dizer seleto, né? Mas restrito. São pessoas realmente que lutam pela causa, né? E às vezes a gente tem a grande mania no Brasil de achar que nada é sério, né? Uma das coisas que é muito séria é essa questão do orgânico, né? Tanto é que a gente recebe lá fiscalização do Ministério da Agricultura a cada 6 meses lá, né? Auditoria, né? Para ver realmente, faz rastreabilidade,
tudo, né? Então a gente começou aos poucos, né? Ou seja, antes de montar a empresa, a gente já pegou os funcionários, tal, vamos fazer treinamento nas fazendas de orgânico, né? Nas regiões mais periféricas de São Paulo, que são regiões que vêm pelo mapa, ele que te direciona, fala, ó, ali realmente, ali é um produto orgânico, pode ir lá, tal. Então a gente foi entrando nesse meio, e aí tem o senhor Manfredo. Quando a gente fala de produção orgânica, é livre de agrotóxico, é isso? Sim, exatamente. Mas tem várias, tem várias outras questões. Né? O alimento ele tem que estar blindado, ele não pode ter nenhum tipo de contaminação química, zero. Então é agrotóxico, é adubo químico, é a própria água que abastece esse solo, são muitos detalhes, assim. E também, no nosso caso, nós não somos produtores de plantio, né, de roça. No nosso caso, somos uma empresa que processa o alimento orgânico, né? Só que a gente também tem que ter uma certificação de orgânicos, porque a gente tem que garantir que esse alimento continue sem nenhuma contaminação química, entendeu? Continue sendo orgânico. Então, qualquer contaminação química, por exemplo, eu não posso higienizar os meus alimentos lá dentro da nossa fábrica, quando a gente vai fazer a higienização, não pode ser qualquer produto. Eu não posso limpar a fábrica com qualquer produto. Tem que ser produtos que são liberados, né, pelo Ministério da Agricultura, que são produtos que não vão agredir o alimento. Então, para eu limpar o chão da minha fábrica, tem que ser um produto que não vai agredir o alimento, mesmo não tendo um contato direto. Para fazer desinsetização da fábrica, eu preciso usar extrato de óleo vegetal. Não pode ser aquela pulverização de produto químico para barata, para inseto, né? Então é todo um critério, assim, para esse alimento continuar sendo orgânico e então, ele tem que estar blindado, ele não pode ter nenhum tipo de contaminante. Mesmo assim, viu, Eurico? A galera Gente, não dá muito valor nisso, sério, não, viu, Eurico? A galera não dá muito valor nisso, não. Hoje, galerinha do iFood aí, me desculpa, recebe comida R$25 quentinha na casa e reclama que é caro. Então, a galera não tem a noção vende, né? De todo o processo que vem lá do plantio, como a Karen tá falando aqui, né? São famílias de agricultores, né? São hoje, se a gente for analisar toda a nossa cadeia aí, quantas pessoas participam para chegar uma quentinha do iFood na sua casa? Eu vou até ratificar aqui. No começo eu falei a geração iFood, não é iFood, é fast food. Aí ele tá falando iFood, não. Mas também vou falar eu vou falar do iFood porque a gente praticidade, né? A então, mas no iFood é porque eu fiz uma anedota aqui e foi meio injusta, né? Porque o iFood também vende coisas orgânicas. Vende coisas saudáveis. Coisas saudáveis, não é só os fast food, né? Que o iFood vende. Nós estamos. Aí eu fiz uma piada falando iFood, mas não é fast food. Bom, retificando aqui já. Ratificando. E aí você pega uma galerinha aí que fala, pô, comida cara. Esses dias a gente pegou um recado ali de uma pessoa, nossa, veio pouco arroz na feijoada, né? Feijoada de 400 gramas. A Karen pode falar aí de quantidade. Aí você fala, você vai ver a loja, uma das lojas, a gente rastreou e tal, R$29. A pessoa tem noção quantas pessoas estão envolvidas para chegar uma comida na casa dela? Pronta comida orgânica, arroz orgânico. Ou seja, um arroz que vem lá do Rio Grande do Sul, um feijão que vem do Paraná, né? Frutas, muitas vezes, que vem da Bahia, né? E chegar numa fábrica em Guarulhos, você processa para chegar na casa dela quentinha por R$29, né? Ou seja, isso entra... R$29? R$29. 400 gramas? Gente... Eu vou almoçar tudo e não faço mais comida. Né? Então, para você ver. Então, eu acho assim, a comida hoje, infelizmente, pensando como a Karen fala também em relação à comida, ela perdeu um pouco dessa questão da importância, sabe? E aí entra novamente, me desculpa aqui, sou um crítico em relação a muitas vezes... Eu acho que alguém vai dormir para fora. Sabe, a gente vê rede aí de hamburguerias, grandes redes, eu não vou falar aqui o nome. Passa aqui com a vassoura e ganha um hambúrguer, né? Passa aqui com a sua sogra, a bruxa lá, né? Alguma coisa canta assim, uma música, né? Ou canta uma música e ganha um hambúrguer, né? Ou seja, então a pessoa automaticamente, ela relaciona isso ao não produto. Exatamente. E a outros, e a tudo que ela consome, né? De alimento. Ela fala, então tá, pô, eu ganho lá passando com a vassoura e você cobra R$29 no alimento. Só que ela não tem a consciência, né, pensando como um alimento orgânico, do processo. São mais de 300 pessoas envolvidas
pra chegar essa comida até você, entendeu? E livre de qualquer substância que seja nociva, né? Exato. Porque embora a gente faça processamento, a única conservação do nosso produto é o congelamento, né? No nosso caso. Como fábrica, né? Fábrica que processa o orgânico. Então, ele continua sendo, né, um alimento livre de qualquer tipo de química. A gente não coloca conservante, nada disso, né? Então, Nas embalagens plásticas, vocês acreditam que ela solta substância que nem o BPA, que também faz mal para a saúde? Existe alguma embalagem que não solta esse tipo de... Tá livre de BPA? E vocês utilizam isso? Infelizmente, a gente trabalha com plástico por uma questão também que é complicada. Eu vou explicar. O que acontece? Por mim, Karen, nutricionista, que tem toda uma consciência com relação ao uso do plástico, não usaria plástico, né? Se eu pudesse, não usaria plástico. Certo. A gente compra um plástico livre de BPA, mas o plástico não tem só o BPA, ele tem outras substâncias que são químicas agressivas e também. que vão passar para a comida. Entretanto, para você mudar a embalagem para o papel, por exemplo, né? Existe embalagem de papel biodegradável, embalagem de fibra de bambu, embalagem de fibra de coco. Eu já fui atrás de tudo que você pode imaginar. Uhum. A embalagem sai mais cara que o alimento. E aí, quem é que vai pagar esse preço? Se as pessoas estão achando caro, 29, né? Numa coisa embalagem que... maravilhosa de Eurico, fibra de bambu. todo mundo quer salvar a Ninguém Amazônia, mas ninguém quer pagar um centavo pra salvar a Amazônia. Falou tudo. Um centavo a mais pra pagar a Amazônia. Essa é a bancar realidade, essa sim. questão. Essa é a realidade. Né? E aí entra essa questão do comportamento, da educação, né? Realmente, de saber dar valor realmente às coisas que poderiam ser melhores, né? E não são porque, R$1 a mais, R$1 a menos, realmente é muito caro. Mas pensando hoje, como aqui indústria, do meu lado, a conta tem que fechar. Né? Realmente, se fosse por questões de acreditar tudo, a gente não usaria nenhum tipo de plástico, mas quando você põe ali, a conta não fecha, porque as pessoas não estão dispostas a pagar a mais por isso. Lógico, você tem algumas regiões de São Paulo, talvez, ou algumas regiões do Brasil, mas qual é a nossa missão? Como começou a nossa empresa, né? A nossa empresa, uma das questões foi a Karen. A Karen, uma vez, a gente estava no Habib's da vida, né? Falou, caramba, né? Como pode, né? Um cara conseguiu democratizar uma alimentação que nem é da nossa cultura, né? Que é a comida árabe. Né? Árabe, sim. Aí eu falei pra Karen, porque o cara conseguiu preço, ele conseguiu o controle sobre toda a cadeia, ele franqueou o negócio. Né? Então ele consegue realmente isso. E a gente falou, por que não levar isso pro conceito da alimentação orgânica? Né? Só que a gente teve que realmente fazer uma escolha. Como você democratizar, infelizmente, a gente já está há 8 anos nisso, a gente vê ainda, existe uma certa elite, né? Onde tem alimento orgânico, né? Em grande... Maior consumo, né? É Higienópolis, Vila Madalena, Moema, Vila Madalena. As pessoas consomem, né? Né? Então, hoje eu fico muito feliz. E lá no início da empresa, eu já fiz muita entrega, gente. Né? O verdadeiro motoboy. Eu fico muito feliz quando você vai em comunidade aqui de Guarulhos entregar comida orgânica. Beleza, eu fiz a opção pelo plástico, mas eu tenho a certeza que 85% do que ela está consumindo ali é orgânico. Eu fico feliz de poder proporcionar isso para as pessoas. Porque se eu colocasse o orgânico e mais a embalagem de papel, eu não ia poder proporcionar isso para ela. Então, a nossa missão é hoje levar ao maior número de pessoas essa alimentação mais limpa. E para isso, a gente, infelizmente, teve que fazer uma escolha. Uhum. Né? Porque se eu fosse realmente a utilizar o papel mais 100% orgânico, é impossível. Né? Continua lá. Continuaria para um Sim. Só a galera de Moema consumindo, né? E você não ganha escala, e aí cai naquele velho dilema, né? Pô, além de empresário, o cara também é filantropo. Legal, não? Bacana isso. Bacana. Não, a gente realmente tem um dos pilares da nossa empresa é levar alimento orgânico para o maior número de pessoas com preço acessível. E para isso a gente, infelizmente ainda tem que fazer escolhas. E assim, a gente também optou por não... o fato de levar um selo orgânico, não repassar
um absurdo para o cliente em termos de preço, né? Porque o que acontece? Hoje, só de levar um selo orgânico na embalagem, o produto já valoriza absurdamente, então já garante que aquela empresa possa cobrar muito mais caro, porque ela trabalha para um nicho de pessoas que estão dispostas a pagar por isso, né? E eu vou dar um exemplo, gente. O que o varejo compra em preço, tá, de uma cenoura orgânica deve ser o mesmo que eu pago, quiçá deve ser menos, né? Porque eles compram numa quantidade absurda. E eles colocam um markup ali, né, de 3, 4 em cima do valor do produto. Por quê? Né? Por que eu vou colocar 4 vezes mais caro o que eu estou comprando de um produto que mais pessoas poderiam comprar, entende? Então, continua sendo nichado. E a gente resolveu que a gente não ia fazer isso. Que a gente não ia pôr 4 vezes mais caro só porque é orgânico. Porque se eu pago na minha cenoura hoje R$ 2,50 o quilo, é um exemplo, tá? Eu não vou repassar para o cliente um valor absurdo, entende? Então, a gente faz questão de repassar um valor justo para aquilo que as pessoas estão pagando. Tanto é que tem gente que duvida, caramba, é orgânico mesmo? Porque o preço é bom, um preço, sabe, ok. É onde eu ia chegar. Por que vocês acham que a comida orgânica ela é mais cara? Porque hoje você vai no mercado, você vê lá o industrializado, preço muito menor do que a orgânica, ou dita orgânica. A questão é aquela questão da embalagem, isso relacionado ao mercado, né? Então já gera uma carga tributária em cima diferente, né? E tem também, eu vou contar um exemplo simples aqui, esse seu Manfredo que eu falei, que é um fazendeiro aqui de Piritiba-Mirim, né? Ele desistiu, foi para os Estados Unidos, vendeu a da causa, vendeu a fazenda. Linda. A fazenda linda, gastava R$200 de energia, era tudo energia autossustentável a fazenda dele, né? 11 hectares de fazenda, era gigantesco. Poxa, que bacana. Só para você ter uma ideia, ele ganhou na Embrapa como um dos maracujás mais saborosos e maiores e tal. E ele teve uma vez um problema com bicho, né, ali e tal. E vinha uma larvinha que ele colocava no morão da cerca, que vinha da Holanda, para comer o bichinho, para ele não usar o pesticida. Olha que trabalho. Olha que trabalho. Só que não veio, ele estava viajando, e aí ele tem que ter um número maior de funcionários, porque eles tiveram que matar não sei quantas lagartas na mão. Para não usar nenhum tipo de... Porque infestou de um jeito que eles perderam o controle. Então imagine, não sei quantos funcionários matando lagarta. Matando tudo, uma por uma. Na mão, exatamente, para não perder todo o cultivo de maracujá. E para não então, usar... esse é um dos pontos. Que então, encarece a mão de obra, né? outra coisa, né? O adubo que é utilizado é shimeja, cogumelo, é coisa natural. Né? Ou coisa seja, fina, rapaz. Osso, né? É osso, né? Fora o próprio estrume. Natural, Ou seja, tudo natural, né? O processo é diferente. Ele é muito mais manual. Né? Mais artesanal. Então, ele é mais artesanal, realmente. Só que emprega mais gente também. Emprega mais gente. E famílias, né? Famílias que trabalham com isso, né? Que vivem disso. Então, tem esse lado também. Isso encarece o processo como um todo, mas não é num nível que o mercado cobra. 10%. Sabe? Algumas pessoas, a Organics fez uma pesquisa, é mais ou menos 10% na média, mais caro. E assim, 40% da população realmente... todo mundo fala, consumiria orgânico e tal, mas não consomem porque realmente é o preço. Mas se a gente for analisar, aí a gente soltou esses dias no Instagram da Duas Marias fazendo uma comparação de um combo nosso com um combo de uma hamburgueria, que eu não vou falar o nome aqui. Fast food. A gente é mais barato. Né? Eu peguei o meu alimento, a minha sobremesa e uma bebida e peguei... O hambúrguer dele, a bebida e a batata frita, o meu é mais barato. Ou seja, até que ponto realmente isso foi uma chancela que jogaram ali? Que o orgânico é caro. É mais caro, né? Exatamente, né? Ou é uma desculpa da pessoa para não consumir um alimento saudável. É aquela coisa. Galera, a verdade é, todo mundo, se eu perguntar, fizer uma pesquisa, e esse livro aí, leia aí, galera. O Cérebro Consumista, né? Normalmente... O que você fala, o que você quer fazer, eu quero comer saudável. Se eu te apresentar uma maçã e um chocolate aqui, você vai falar na minha cara. Não, Vinícius.
eu quero a maçã. Mas lá no fundo, Eu quero o chocolate. reptiliano tá falando, eu quero chocolate. Por isso que o chocolate é feito em bloquinho, galera. Pra você ter micros prazeres. O reptiliano. Quadradinhos. É sério, reptiliano, é por reptiliano. isso, pra você ter micros prazeres, entendeu? Então, essa é a grande realidade. E assim, nesse livro eles falam, quando você processa do subconsciente pro consciente, você já muda a interpretação. Então, já não é, por mais que você fale em pesquisas, por isso que muita pesquisa de marketing não dá resultado, né? Porque já é modificada essa resposta que você traz. Né? Então, você tem que tomar cuidado. Eu posso apresentar para você. Não, você vai falar politicamente correto. Vira maçã. É lá no fundo aqui, ó. Me dá esse aqui é o chocolate chocolate. Exatamente. Esse é o desafio hoje, de trabalhar com alimentação saudável. Caraca, uma aula aqui, né, galera? Cara, em grãos. O que você tem a dizer dos grãos? Das leguminosas, dos grãos? É, de grãos. bico, Isso. lentilha, Grãos são em geral. maravilhosos, são excelentes para a saúde. Nós. Aí nozes castanhas, elas entram no grupo das oleaginosas, né? Das sementes oleaginosas, que também são riquíssimas em aminoácidos, nas proteínas, em minerais, em boas gorduras. Esses aminoácidos, eles também, juntando com outros, compõem uma proteína? Sim. É possível? Mesmo vegetalmente? Sim. Só que assim, para você atingir o valor proteico de uma dieta, para quem come carne, uma dieta ideal em termos de proteína, tá? Qual que é o cálculo que a gente faz? De 1 a 2 gramas por quilo de peso. É o tanto de proteína nutriente, não proteína bife, tá? O nutriente proteína que um ser humano deveria comer, né? De 1 a 2 gramas. Aí a gente avalia de acordo com o perfil da pessoa. Se é homem, se é mulher e tal. Agora, para eu atingir esse mesmo valor proteico numa dieta vegana, o consumo alimentar tem que ser muito variado e muito grande. Então, a pessoa vai ter que comer muitas vezes ao dia, em grandes quantidades de vegetais e leguminosas, para atingir o valor proteico de uma dieta que deveria ser, entendeu? E aí, geralmente, a gente acaba suplementando, né? Porque fica muito difícil. É exatamente isso. Mas se eu colocar mais vegetais para atingir o nível de proteína que eu preciso e comer a carne, o mais rápido é a carne. Sim. E o mais saudável. Ou não tem isso? Na verdade, é um equilíbrio, né? A gente precisa ter proteínas na alimentação de origem vegetal e de origem animal. Então, eu não preciso me entupir de comer carne, porque aí a gente vai estar comendo menos fitoquímicos, menos micronutrientes. Porque a carne ela vai ter prioritariamente ali as proteínas, né? O legal é você ter os dois. Então, mas isso é uma carne não lavada, né? Seria isso. Aquela carne que acaba de chegar, a pessoa vai embaixo da torneira, tira todo o sangue. Quem faz isso não faz isso, hein, gente? Tem muita gente não que pode. faz isso. Não lava a carne, não lava. Lá no começo do meu casamento, eu conheci uma pessoa que era assim. E eu falei, mas não pode, porque você está tirando nutriente e o sabor. Sim. Não, mas Não sei o que, eu falei, não, Você lavava a carne? alguma coisa. mas já vai esquentar, você já não vai matar bactéria ou qualquer micro-organismo, sei lá, parasita. Você já vai fazer, você já vai esquentar acima de 100 graus ali, Sim. você mata. Não tem organismo que vive a mais de 50 que eu conheço, pelo menos que eu conheço. A pessoa lavava. Aí fala, pô, mas perde você... todo o ferro, né? Porque o ferro tá no sangue da carne, né? Então, se a gente quer consumir um ferro biodisponível, um ferro que tá mais disponível, é o sangue, né? Exato. É o sangue do animal, né? Aí ele fala assim, mas você vai numa churrascada, mas você come a carne quase crua. Eu falei, pô, mas... eu sinto o sabor da carne, aquela sola de sapato, aquela... Não, o sabor tá no suco, né? Isso, no suco. Aí vem no aquela sumo carne da carne. chorando, quase crua. Falei, mas como que você consegue comer isso? Aí agora come Mas eu também. também não comeria Aprendeu. uma carne sangrando. Vocês são Prefiro bem nojentas. passada. Aí hoje ela come. Aí hoje a gente vai numa churrascaria e vem aquela carne assim, espera todo pra mundo quem pegar. entende de carnes, Aí depois eu... De churrasco, de sabor, né? Eu adoro carne a assim. carne, ela tem que ser mais mal passada do que Mais pra bem pra mal passada, né? passada. Mas nós gostamos, mulheres gostamos da bem passada. Não vou generalizar. A minha irmã eu sei que gosta sangrando também. Mas tem que ter de tudo na alimentação, né? Não dá pra ser um carnívoro também. Ah, vou comer só carne. Não, isso vai dar ruim, vai ter problemas, né? Colesterol vai aumentar, vai ter uma série de coisas ali, né? Risco de problemas cardiovasculares, a gente precisa ter o equilíbrio. Aí tem que ter leguminosas no prato. Por isso que, assim, você vai montar um prato, ele tem que ter um pouco de vegetal cru. Como que a gente pode montar um prato pensando de forma bem simples, assim, visual? Pega teu prato, divide ao meio. Metade dele vegetais
de todos os tipos, tá? Pode ser leguminosas, folhosos, legumes, né? Um pouco de fruta, talvez, você pode colocar, misturar para quem gosta. De repente, colocar uma manga na salada, sei lá. Tem lá, metade do seu prato, folhosos e verduras e legumes, né? E a outra metade você vai dividir ao meio de novo. Visualmente, tá, gente? Assim, na hora que for montar. Eu faço desenho para os meus pacientes, às vezes. E aí você divide de novo ao meio. Metade é proteína, que aí pode ser proteína animal, ovos, frango, peixe, carne. E a outra metade você coloca um carboidrato, que aí pode ser uma raiz, pode ser o arroz, pode ser uma massa, entende? Aí você tem um prato bem equilibrado. Pô, interessante aí, galera. Pô, que baita dica, hein? E isso de graça! Uma forma simples de pensar, assim, como montar um prato saudável. Os pratos que vocês vendem também têm essa divisão? É baseado numa refeição, tipo... A Kari pode falar, ela que elaborou grande parte dos pratos. Né? É que hoje a gente tem muito monoporção para a pessoa poder montar o próprio prato, né? Para a gente não limitar dentro de um prato único, às vezes a pessoa não gosta de determinado vegetal, ou não gosta, ou não quer comer arroz porque está numa dieta mais low carb. Então a gente fez mais opções de monoporção. Ou seja, eu vendo arroz separado da proteína, separado dos vegetais. Aí a gente oferece a composição, se a pessoa quiser. Entendi. Porque às vezes você quer comprar, por exemplo, a carne e comer com uma salada na tua casa, entendeu? Então a gente tem essa opção, mas a gente também tem prato montado. E aí sim, quando a gente montou, foi pensando nutricionalmente, né? Nessa divisão. Tá, então vocês vendem separado e a pessoa monta o cardápio, é isso? Tem as duas opções. Tem alguns pratos que já são prontos. Então, por exemplo, eu tenho um prato lá que é arroz, feijão, carne moída e legumes. Então, ali já tá pronto, né? Já é divididinho assim. Isso que vocês fazem, aquelas marmitinhas fitness? Isso. Ah, a gente não chama de fitness, mas elas são é saudáveis modinha, e orgânicas. né? Uma modinha. Né? Porque Comida de verdade, né? O fitness remete a pouca caloria, né? Menor Sim. valor calórico, sem gordura, sem isso. Não, assim, tem de tudo. Tem carboidrato, tem gordura, lógico, ali, né? Da própria comida, da carne. Não é low carb necessariamente todos os pratos, né? Então, é comida de verdade. Meu apelo é esse. É a comida de verdade. Falando em verdade, é verdade que o corpo, quando você sente vontade, necessidade de comer alguma coisa, é porque o organismo está pedindo aquele nutriente? Pode ser. Pode ser. Isso é verdadeiro. E aí você tem que estar muito antenado e tem que ter muito autoconhecimento para chegar nesse nível de compreensão, assim, né? Porque hoje a gente tem muita fome emocional, né? Então aí é a confusão que as pessoas fazem. Então, como a fome emocional geralmente é maior, aí a gente vai comer por emoção, né? Vai descontar na comida. É aquilo, tô estressado, vou comer. Tô ansioso, vou comer. Então, a fome emocional, ela é a fome hedônica, né? A fome que é a maior parte do tempo. Não é a fome real, né? Uhum. Na verdade, vou te falar, Eurica, assim, as pessoas não sabem mais o que é sintoma de fome. Por quê? As pessoas comem o tempo todo. Não dá tempo para o corpo manifestar um sintoma de fome. Qual que é o sintoma de fome? Aquele estômago roncando. Acetose na boca. Isso, uma fraquezazinha ali, uma tonturazinha, né? Talvez não nesse nível, porque daí a gente já tá numa hipoglicemia. Mas aquela, sabe, sintoma de fome mesmo? Assim, tô com fome, o estômago tá roncando. Tá assim, roncando, Tá doendo. Hoje a gente não dá tempo. Não dá, não. As pessoas comem o tempo todo, né? Beliscam o tempo todo. Por quê? Porque a fome hedônica é muito forte, que é a fome da emoção. Mas a gente vê muito presente nas gestantes essa manifestação da necessidade nutricional. É verdade, não tinha pensado nisso. Porque durante a gestação, se o corpo tiver em falta de ferro, por exemplo, que é muito comum, né, na gestante, por conta do aumento da demanda de sangue, né, de produção de sangue para o bebê e tudo mais, para manter, né, o feto, a placenta, a gente dobra, né, a produção de sangue. Então, a gente precisa ter mais ferro. Uhum. E aí pode ser que ela sinta mais vontade de comer carnes. Eu já vi pessoas, assim, que quando ficaram gestantes, que eram vegetarianas, voltar a comer carne, porque não deu conta na gestação. Não deu A conta. criança não é, né? Não deu conta, assim, entendeu? A criança não é vegana. Nutricionalmente aquilo tava gritando dentro dela. Então, sim, a gente pode ter uma manifestação, mas isso a pessoa tem que estar muito já num nível de autoconhecimento, de ouvir o próprio corpo. E isso é muito legal, tá? Porque, por exemplo, no inverno, agora, se você notar, você vai ter menos vontade de comer alimentos frescos e frios, né? Então, por que a gente não quer comer salada no inverno? Gente, isso é fisiológico, a gente não quer mesmo. E nem deve, tá? Isso é uma polêmica também.
Eu sugiro aos meus clientes, aos meus pacientes, não deixar de comer verduras, mas dar uma leve aquecida nessa verdura. Seu corpo vai aceitar melhor. Tá frio. Frio parece que pede mais gorduras, né? Mais gorduras para manter, para manutenção da temperatura, né? E aí, por que não fazer uma sopinha, então, de vegetais? E colocar ali um vegetal? Não precisa necessariamente comer salada. É terrível, gente, forçar a comer salada no inverno. Eu não como. Fruta, melancia. Você vai comer melancia no inverno? Aquela coisa aguada que é para hidratar o corpo. Você não tá precisando daquilo, você tá precisando de uma coisa quentinha. Aí você vai lá, faz uma banana com canela, aquece ela um pouquinho na frigideira. Pronto, você está comendo fruta, mas de uma forma diferente. Então, respeitar o corpo é fisiológico. A gente quer comer coisas quentinhas, mais gordinhas, mais cremosinhas, sabe? No frio, né? No frio, Dentro da medicina chinesa, na qual eu estudo, você não deve comer uma fruta, por exemplo, fora da estação. Uhum. Isso é verdadeiro também na nutrição? Total. Faz total sentido. Primeiro porque essa fruta... E isso está num livro de 5.000 anos atrás, tá, gente? A medicina chinesa é incrível. Eu não sou sim. uma conhecedora aprofundada, mas é incrível. Assim como a Ayurvédica também, né? Que tem muito conhecimento também. milenar. A Ayurvédica saiu da É chinesa. mesmo? Sim. Então a chinesa tá na frente, né? Faz mais tempo. Tá. Sim, porque assim, se você vai comer uma fruta fora da estação, subentende-se que essa fruta está sendo forçada a dar aquele plantio. Então, se eu estou forçando, eu estou pondo mais química, né? Para aquele produto artificialmente crescer. Ou seja, ele vai ter menos nutrientes e mais química, né? Mais adubo químico, mais agrotóxico, enfim. E assim, não faz muito sentido mesmo. Se a natureza. A gente é conectado, viu, gente, com a natureza. Totalmente. A gente esqueceu disso, mas a gente quem me faz segue sabe parte. disso. Então, nós fazemos parte desse ambiente, desse ecossistema, né? Então, se eu faço parte, o ser humano ele se adaptou a este ambiente. Ao outono, ao inverno, ao verão, à primavera, né? O corpo humano se adaptou a esses momentos, às estações. Então, se a gente viveu nesse ambiente hostil, que era lá a época das cavernas, né? Que o homem estava totalmente vulnerável, ele precisou se adaptar a isso. Então, ele ia comer o que a natureza tinha para ele, né? E olha que interessante, por que nessa época do ano a gente tem mais frutas ricas em vitamina C? E a gente tem melhor proveito disso agora. A medicina chinesa fala. Pronto, nem sabia. No outono, o aflorar dos vírus e das bactérias, Isso. doenças respiratórias. E se a gente dá, então, prioridade ao consumo das frutas que estão na safra, são as frutas com maior quantidade de vitamina C, que vão proteger o nosso organismo dessas bactérias e desses vírus, né? Mas não, o povo quer comer melancia no inverno e comer morango no verão, né? Que é uma fruta típica de outono. Sim. Mas não, a gente quer tudo o ano inteiro, porque a gente acha que manda A gente acha que manda na porra... Eu falei honra, na honra toda, né? A gente acha que manda, então a gente vai comer Pô, tudo. Então é verdadeiro tudo o isso tempo mesmo. todo. Com certeza. A medicina chinesa ela surgiu através da observação. Olha que incrível. O ser humano interagindo com o clima, com o tempo, com a natureza, que nós não estamos fora da natureza, nós estamos... fazemos parte. E uma microparte, diga-se de passagem, né? É micro. Micro, né? Porque a natureza é tão abundante, né? Muito. E a gente é tão medíocre. Muito. E depois de muito estudar também... É um grão de areia nesse mundão, e depois de muito estudar também o corpo humano, eu tenho a convicta... Eu sou convicto de que existe um arquiteto e existe um Deus que criou tudo. Porque é muito perfeito, né? Muito. Principalmente a fisiologia. Alimentação. Sim, tudo conectado, né? Tudo que se conversa, né? Tudo se conversa. Pô, muito bacana isso, né? Quer deixar alguma consideração, Vinícius? Alguma consideração que eu posso deixar aqui, galera? Consome mais orgânico, né? Pensando aqui, já deixa o nosso Instagram, @2mariasorgânico. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais, é uma empresa realmente familiar, que tem todo um conceito por trás, que tem essa bandeira realmente do orgânico, que quer levar... o nome das nossas leva filhas, o nome né? das nossas filhas, né? Duas Marias, né? Que é a Maria Lorena e a Maria Luísa. A gente realmente faz uma comida pensada para você com muito carinho. Então consome mais orgânico. Eu sei que você quer o chocolate, mas dá espaço aí para comida saudável e pro orgânico. Um abraço aí. Antes das considerações, eu lembrei de mais uma coisa. É possível tratar alguma doença através da alimentação? Olha, aqui seria muita soberba da minha parte dizer que todas as doenças precisam da nutrição, né? Precisam. Todas as doenças ou
pelo menos as doenças que têm uma relação com as mais questões comuns. ambientais, né? Questões de estilo de vida, né? Hipertensão, diabetes. Todas as doenças metabólicas, o câncer, né? Que é uma doença que tem tomado cada vez mais espaço. Eu posso afirmar que isso tem um gatilho no estilo de vida dessa pessoa, né? O gatilho inicial... Na alimentação. Não só alimentação, né? O estilo de vida como um todo. Isso inclui sono, isso inclui estresse, nível de estresse, fatores mentais, né? O que você produz e o que você consome mentalmente também. Sedentarismo e alimentação, né? Então, são fatores que são da base do ser humano, assim, e foi esquecido, né? As pessoas não dormem mais, querem ficar com o celular na cara até de madrugada, estão produzindo menos Toma remédio pra dormir, toma remédio pra ficar feliz, né? Remédio pra acordar, remédio pra dormir pra e ser feliz, né? E vão se dopando, né? E vão se anestesiando com Netflix, etc, né? Então, assim, é muita falta de consciência, né, do próprio corpo. E eu acredito, sim, com todas as minhas forças, que a nutrição, juntamente com outras terapias, com outras que trabalham outros âmbitos desse ser humano, né? Óbvio, não vou falar só da nutrição. Essa integração corpo e mente, né? E espírito, que eu também acredito. Espiritualidade precisa ser trabalhada também. Porque às vezes o vazio também tá aí, né? Falou tudo. Não, né? Sim, às vezes não, sempre. Então, acho que é um conjunto de coisas que foram deixadas de lado, né? Nessa vida moderna, louca, acelerada de consumo, né? Então, você quer tudo muito rápido, né? E não é bem assim as coisas. Não é. O corpo não está acompanhando esse rápido, né? É verdade. Muito obrigado, Karen. Depois a gente vai se aprofundar mais, né? Porque aqui só foi uma pincelada para vocês conhecerem a Karen e o Vinícius, que tem uma indústria de produtos, de alimentação saudável, né? Orgânica. Então foi só uma pincelada. Depois a gente vai entrar. Isso aí só foi das doenças, só foi uma pontinha para deixar vocês com curiosidade aí, porque eu também fiquei agora. Né? Mas vocês vão voltar outras vezes, eu tenho certeza, né? É um prazer, volto sim. Pô, que legal. E a pergunta, Eurico, lá do começo lá? Eu acho que é verdade, é verdade. Eu acho que a galera aí estão esperando até agora. Verdade, eu acho que até foi respondida já, né? É possível comer de tudo sem engordar? Com certeza, com certeza. A alimentação... não é para ser restrita num nível de... então eu preciso restringir absolutamente tudo para não engordar. Não, é o equilíbrio de tudo, né? A gente pode comer de tudo com toda certeza, menos alimentos ultraprocessados. Que aí não fazem bem à saúde nunca. É exatamente o que eu penso, gente. Você não pode ser... tem uma passagem budista que fala, se você... apertar demais a corda de um violão, ela estoura. E se você não apertar ela não toca. Tudo tem a medida certa, tudo dentro do equilíbrio. Ó, isso aí parece besta do jeito que eu falei, ainda mais sendo budista, mas lá atrás isso foi uma grande iluminação de Buda, tá? Então hoje em dia a gente usa isso. Que sábio, né? Entendeu? Isso foi muito. Hoje a gente sabe disso, né? Mas não utiliza. Então acho que a gente não é sábio. Mas eu espero vocês aqui outras vezes. Pô, foi muito legal, muito bacana tê-los com a gente aqui. Então já sabem, caso vocês queiram uma comida mais saudável com um valor muito acessível, muito mesmo. Eu, a esposa, o filho, os cachorros, todo mundo, a gente se alimenta só com eles, tá? A gente só compra deles. Então, galera, ativa o sininho para não perder. Já salva esse vídeo aqui também para não perder. E o sininho é para não esquecer as novas notificações. Então, ficamos aqui com o nosso bate-papo descontrolado, mais uma vez com a Karen e com o Vinícius. Um forte abraço para vocês. Fui.